Você sabia que a Bíblia está cheia de heróis que enfrentaram gigantes, abriram mares e até desafiaram a morte? E o mais incrível, essas histórias continuam mudando vidas até hoje. Vou te mostrar os 5 heróis mais impressionantes da Bíblia. E o último da lista vai te surpreender. Fique com a gente até o final porque essa jornada vai te inspirar como nunca. Você já se sentiu pequeno diante de um desafio gigante? Moisés também. Mas a forma como ele enfrentou o maior império da época vai te surpreender. Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica. Nascido em um momento em que o faraó do Egito havia ordenado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino, sua mãe, Joquebede, o colocou em um cesto e o deixou flutuar no rio Nilo, confiando que Deus protegeria seu filho. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como seu próprio filho, dentro do palácio egípcio. Mesmo crescendo como príncipe do Egito, Moisés nunca esqueceu suas origens. Quando adulto, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, em um impulso de justiça, matou o agressor. Temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor por 40 anos. Foi ali que Deus o chamou através da famosa sarça ardente, uma planta que queimava sem se consumir. Deus deu a Moisés uma missão: voltar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Apesar de suas inseguranças, Moisés obedeceu. Confrontou o faraó repetidamente, trazendo as 10 pragas que devastaram o Egito, até que o faraó finalmente permitiu que o povo de Israel partisse. No entanto, ao serem perseguidos pelo exército egípcio, Moisés, confiando em Deus, ergueu seu cajado e o Mar Vermelho se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Esse evento marcou o início de uma jornada de 40 anos pelo deserto, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos e liderou o povo até a terra prometida. Mas sabe o que mais? Moisés não era um grande orador. Ele duvidou de si mesmo, mas Deus o escolheu mesmo assim. A história de Moisés é um testemunho de como Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que se sentem inadequadas, para cumprir propósitos grandiosos. Quem diria que um jovem pastor com uma simples pedra mudaria o destino de uma nação? Davi fez isso. Davi era o caçula de 8 irmãos, um simples pastor de ovelhas na cidade de Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos eram guerreiros no exército de Israel, Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Mas Deus viu algo especial nele. Quando o profeta Samuel foi instruído a ungir um novo rei para Israel, passando por todos os irmãos de Davi, nenhum foi escolhido. Foi só quando Davi foi chamado do campo que Deus disse: "É esse." O evento mais icônico da vida de Davi foi sua batalha contra Golias, um gigante filisteu de mais de 3 metros de altura que desafiava o exército de Israel. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um único disparo preciso, Davi derrubou Golias, provando que a fé é mais poderosa do que qualquer arma. Mas você sabia? Davi não apenas derrotou Golias, ele cortou a cabeça do gigante e a carregou como troféu. Esse detalhe mostra o quanto sua vitória foi completa e decisiva. Mas a história de Davi não termina com essa vitória. Ele se tornou um grande guerreiro, conquistando o respeito do povo, mas também enfrentou muitos desafios. Foi perseguido pelo ciumento rei Saul, viveu como fugitivo em cavernas e enfrentou suas próprias falhas morais, como o caso com Batseba. Apesar de seus erros, Davi sempre demonstrou um coração arrependido e uma fé sincera em Deus, o que lhe rendeu o título de Homem segundo o Coração de Deus.
A história de Davi é uma poderosa lição sobre coragem, arrependimento e a graça de Deus. Você já ouviu falar de alguém que mudou completamente de vida após um encontro com Deus? Paulo foi esse homem. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, um fervoroso fariseu que perseguia os cristãos com grande zelo. Ele acreditava que estava defendendo a fé judaica ao prender e aprovar a execução de seguidores de Jesus. Mas tudo mudou em uma viagem para Damasco, onde pretendia prender mais cristãos. No caminho, uma luz brilhante o cegou e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Esse encontro transformou completamente sua vida. Saulo recuperou a visão dias depois. Foi batizado e passou a ser conhecido como Paulo, tornando-se um dos maiores missionários da história cristã. Paulo viajou extensivamente pelo Império Romano, pregando o Evangelho, fundando igrejas e encorajando os crentes. Ele enfrentou naufrágio, apedrejamento, prisão e perseguição, mas nunca desistiu de sua missão. Suas cartas, conhecidas como epístolas, compõem grande parte do Novo Testamento, fornecendo orientação teológica e prática para milhões de cristãos ao longo dos séculos. A vida de Paulo é uma prova de que ninguém está além do alcance da graça de Deus e que uma transformação verdadeira pode levar a uma vida de propósito e impacto eterno. Já foi chamado de louco por acreditar em algo que ninguém mais via? Noé viveu isso todos os dias. Noé viveu em uma época em que a corrupção e a maldade dominavam a terra. Deus, entristecido com a degradação da humanidade, decidiu purificar o mundo com um grande dilúvio. No entanto, Noé era um homem justo e encontrou favor aos olhos de Deus. Deus o instruiu a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Imagine a fé e a perseverança necessárias para construir uma arca desse tamanho em terra seca, sob o ridículo e escárnio de seus vizinhos. Noé trabalhou por décadas, confiando na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contradizer essa promessa. Quando o dilúvio finalmente veio, Noé e sua família foram salvos, e a arca flutuou sobre as águas que cobriram toda a terra. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. A história de Noé é um poderoso testemunho de obediência, fé e a importância de confiar em Deus, mesmo quando todos ao redor duvidam. Você está preparado para conhecer o maior ato de amor que o mundo já viu? Jesus não foi apenas um mestre ou um milagreiro. Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo para redimir a humanidade do pecado. Nascido de forma humilde em Belém, Jesus viveu uma vida de perfeição moral, realizando milagres que demonstravam o poder e o amor de Deus. Ele curou doentes, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem e até ressuscitou mortos. Mas o maior ato de Jesus foi seu sacrifício na cruz. Inocente de qualquer pecado, ele tomou sobre si os pecados da humanidade e morreu para que todos tivessem a chance de ter uma relação restaurada com Deus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo a vida eterna a todos que creem nele. A história de Jesus é o centro da fé cristã e o maior exemplo de amor e redenção. Sua vida, morte e ressurreição mudaram o curso da história e continuam a transformar vidas até hoje. Esses heróis enfrentaram desafios gigantescos, mas sabe o que todos eles têm em comum? A fé inabalável. E a mesma fé que guiou Moisés, Davi, Paulo, Noé e Jesus está disponível para mim e para você hoje. Qual desses heróis te inspira a viver com mais fé, coragem e determinação? Faltou algum herói da Bíblia que você gostaria de ver aqui? Comente abaixo
Quem você gostaria de ver aqui na parte 2? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e continue explorando a história, os ensinamentos e a influência duradoura desses heróis bíblicos.